Graças a Deus. Amém. Privilégio, Simon. Muito obrigado. O carinho da igreja, o amor dos irmãos, essa alegria estar aqui. Muito privilégio, assim, eu tenho que crer mesmo na direção de Deus, conduzindo a nossa vida em todo o tempo. Eu não podia ter recusado o convite de estar aqui nesse dia de hoje, por conta da exortação que os domésticos da fé receberam. Então, se eu não estivesse aqui, eu não era doméstico da fé, e aí eu não estava recebendo a exortação, ia ficar complicado do meu lado. Então, agora, eu estava aqui no dia que eu tinha que estar. E muito bom. E vendo o Simon assim, com essa exortação assim, um pouco mais contundente, eu estava lá sentado, me fez lembrar uma história, dessas tantas histórias do folclore evangélico, né? A igreja lá bem avivada, bem do fogo mesmo, da revelação, do Pentecoste. E duas irmãs lá, elas viviam disputando as profecias, sabe? Quem é que tinha mais revelação? Então, geralmente, no culto rolava assim, um estresse. E um dia lá, a irmã levantou no meio do culto e... Aqui quem diz é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Deus da ira e do juízo. Diante de mim vai o terremoto, atrás de mim vem o fogo ardente. Foi queimando todo mundo. E a profecia ficou meio nervosa. A outra irmãzinha não queria ficar por baixo, foi levantando mais humilde, falou assim: eis que eu te digo, meu povo, aqui quem fala é o filho. Não temam, papai hoje está nervoso. Você me desculpa, sabe, mas assim, a nossa relação permite. Papai hoje está nervoso. Graças a Deus, é um privilégio estar aqui com os irmãos, uma alegria sempre renovada. E dentro daquilo que é o contexto, né, que a igreja está vivendo, o processo todo de avanço, de maturidade, de celebração de um tempo assim, de muita maturidade, né? 20 anos que a igreja vem caminhando aí, isso significa muito. Eu pedindo de Deus assim, o que seria relevante dentro da nossa vivência, dentro daquilo que é a nossa relação com Deus, seria relevante entregar para os irmãos, repartir. E tem algo que Deus tem falado assim profundamente na nossa vida, no nosso ministério, na nossa relação com a igreja, com a vocação, discernindo, tem até muito a ver com aquilo que é essa palavra, esse novo momento da igreja, de entender os cuidados que temos que ter uns com os outros. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 1. Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Mas eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai de graça, de bondade, Espírito Santo de Deus, traz luz mesmo ao nosso coração na revelação daquilo que é o propósito da Tua palavra comunicada a nós. No nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês hoje de manhã e também à noite sobre caminho. O caminho de Deus, né? E bem dentro desse contexto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E creio que talvez a gente não tenha e esteja compreendendo bem aquilo que é a natureza da nossa fé, da nossa relação com Deus. A palavra de Deus diz que um dos grandes desafios do povo de Deus nos últimos dias é exatamente a forma como nós vamos traduzindo o amor de Deus. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. E não havendo amor, não há fé. Só é fé aquilo que traduz a convicção do amor e do propósito de Deus na nossa vida. Então não há fé sem amor. Sem amor não é fé, é crença. Então a fé é a instrumentalidade do amor. Por isso a natureza essencial da fé
é a forma como o amor de Deus vai nos transformando em bênção para as outras pessoas. Só é fé aquilo que é em favor de outro e não em favor de mim mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias nós vamos ter uma crise de amor. E tendo uma crise de amor, nós vamos ter uma crise de fé. Porque a palavra de Deus diz, por acaso quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará fé na terra? Então, muitas vezes nós temos pensado fé numa forma crente, e não na forma de expressão, manifestação da justiça de Deus através de nós. Às vezes a gente pensa que fé é aquela crença ardorosa, né? Aquela crença devota. Então eu tenho uma devoção, a pessoa às vezes ela é muito devota nas suas crenças, e as pessoas costumam dizer, essa pessoa é uma pessoa de muita fé. Não, ela é devota, ela tem uma devoção muito forte, um desejo muito forte de receber coisas de Deus, e por conta desse desejo, ela está disposta a qualquer tipo de sacrifício. Isso não quer dizer necessariamente fé. Tanto que é muito comum a gente pensar lá, quando você lê lá, por exemplo, em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. É natural a gente ler aquele versículo sem entender a sua verdadeira natureza, o seu propósito como expressão do amor de Deus. Então você pensa assim, bom, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. E a gente pensa, a fé é para que eu tenha, possua, alcance, chegue a lugares ou a situações, ou a privilégios, ou a condições que eu naturalmente não teria sem fé. Então é muito comum a gente pensar assim, bom, a fé é para eu melhorar de casa, para eu melhorar de emprego, para eu melhorar de igreja. Então a fé vai me dar uma igreja melhor, vai me dar um carro melhor, vai me dar um salário melhor, vai me dar uma esposa melhor. Então se eu tiver fé, eu vou ter uma esposa melhor. Se eu tiver fé, eu vou ter um marido melhor, vou ter filhos melhores. Não, a fé não é para te dar alguma coisa. A fé é para tornar você alguém suficiente e pronto para qualquer tipo de situação. Então a fé não é para te dar o marido que você sonhou. A fé é para tornar você a mulher que ele precisa que você seja, apesar dele não ser o homem que você sonhou. Glória a Deus, amados. Então, amém? Então a fé não é para te dar a mulher que você quer. A fé é para te tornar o homem que ela precisa, enquanto ela não é a mulher que você deseja. Glória a Deus, amado. Então a fé é para um quem e não para os nossos quês. Então, quando a Bíblia fala das coisas que ainda não se veem, está falando das virtudes de Deus que ainda estão ocultas em nós e que pela fé serão manifestas. Então, a fé não é para que eu tenha uma vida mais fácil. A fé é para que eu me torne um homem constante e maduro, apesar de uma vida difícil. Glória a Deus, amado. Então, quando a palavra de Deus está falando de a fé dos invisíveis, são os invisíveis a meu respeito. O quem de Deus que eu sou e que ainda não está claro, muitas vezes, nem para mim. Mas pela fé, eu sei que eu vou dar conta de uma situação dessa, porque eu sei que todas as coisas cooperam. Então, a fé é para me transformar no quem de Deus. Então, quando Deus falou que faria de mim um filho dele, então a fé veio do quê? De que eu sou filho de Deus, então, como filho de Deus, eu serei aperfeiçoado até que a perfeita imagem de Deus seja revelada através de mim aos irmãos. Amém? Porque é muito comum isso, né? Às vezes você está conversando com alguém, ele fala, não, mas do jeito que você está falando aí, parece que só Jesus dá conta. Não, mas ele era Jesus, ele é o Filho de Deus, só ele dá conta. Não, mano. A fé é para que eu saiba que eu posso ser alguém exatamente como Jesus. Tão filho de Deus, tão obediente, tão submisso, tão eficaz, e tão santo quanto Cristo foi na terra. Glória a Deus, amados. Então, ele é a referência. Ele é a minha referência de fé. Então, ele é o meu visível do invisível. Então, eu posso olhar para Cristo e ver que Deus materializou nele o padrão de todos os filhos de Deus. Ele é a medida do varão perfeito. Então, todas as coisas acontecem, tudo que Deus deu, tudo que Deus concedeu, é para quê? Para que, ao fim, nós sejamos aperfeiçoados até chegarmos à medida do varão perfeito. Então, é esse varão, essa mulher, esse homem de Deus, ainda invisíveis em mim, que pela fé eu tenho certeza que se tornará visível. Quando a gente olha lá para o texto de Hebreus 11, que fala lá, que a gente chama aquilo lá de a galeria da fé. Então, quando você vai olhar lá em Hebreus 11, você vai observando que a fé foi para transformar aquelas pessoas em pessoas o quê? Completas e maduras. E não para dar para elas o que elas gostariam de receber ou de dar para elas assim favores que elas não mereciam. Então, a graça, essa graça que é o favor imerecido, essa graça que me salva e que pela fé
eu vou ser apto agora para boas obras, então eu sou salvo pela graça, para que mediante a fé eu pratique boas obras, é porque essa graça me concedeu o favor de ser alguém que naturalmente eu não seria, e não de ter coisas que naturalmente eu não teria. Amém, amado? Então a graça opera um quem, e não os meus quês. Glória a Deus. Então, esse é o favor de Deus revelado, de modo que agora eu era filho da ira, da desobediência, e pela graça eu fui chamado, fui predestinado. Então há um predestino. Qual é o predestino? Em Cristo há uma presciência, um predestino, um pré-propósito, um pré-desígnio de que nós seríamos filhos de Deus, e Deus está trabalhando para fazer com que a gente seja. Glória a Deus. Então essa é a graça. Então a graça é a forma como eu vou ser transformado em alguém que você olhando para mim, você não acredita, e tem hora que eu mesmo não acredito. Não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé de que eu estou sendo trabalhado para ser essa pessoa, porque Deus diz que todos os filhos dele serão assim. Então, uma vez que eu recebo essa graça de ser salvo de uma condição humana para partilhar de uma condição divina, isso gera em mim uma fé para que as minhas obras sejam boas. Boas em que sentido? Porque eu não vou fazer mais nada em favor de quem? De mim mesmo, porque agora eu vou fazer em favor daqueles que ainda não conhecem a natureza de Deus, mas através de um filho vão conhecer. Porque quem vê um filho, vê o Pai que o enviou. Glória a Deus. Por que essa introdução aí? Porque o texto está dizendo o quê? De bem-aventurança. E quando ele está falando de bem-aventurança, ele está falando de um caminho. Então, a obra de Deus em nós é um caminho, é um processo, é uma trajetória. E às vezes nós estamos querendo que a obra de Deus aconteça em nós através de uma sequência de milagres, e não de um processo de transformação. Glória a Deus, amém. Amém. Às vezes nós estamos gastando todo o nosso tempo devocional em pedir para Deus milagres. E às vezes eu estou pedindo milagres para que eu não tenha que ser transformado. Vou falar bem devagar. Às vezes eu estou pedindo milagres para que eu não tenha que ser transformado. Porque às vezes eu penso que Jesus é o meu Salvador porque Ele me safa. Entendeu? Porque o meu conceito de salvação é ser safo. É ser sacado, é ser tirado de uma situação problemática. Não, amado, salvação é estar pronto para ela. Glória a Deus, amado. Amém? Porque quando eu penso que salvação é para eu ser sacado, para eu ser tirado, eu tenho um conceito safado de salvação. Por isso que no meio religioso tem mais safado do que salvo. Porque tem um marido safado querendo que Deus opere um milagre de dar para ele uma mulher mais fácil. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então ele está usando a religiosidade dele para se safar da mulher difícil que ele pode amar. Glória a Deus. Então tem muita mulher safada querendo usar a fé dela para se livrar de um marido difícil. Estão me entendendo isso ou não, amado? Então nós temos essa safadeza acontecendo no meio religioso, em que a gente gasta tempo pedindo milagres que nos safem. E não um conhecimento que nos insira, que nos coloque dentro de uma situação tenebrosa, onde eu posso ser a luz e a referência daquele processo. Então, quando a palavra de Deus está falando de caminho, não é um caminho de safadeza, não é um caminho em que eu vou me safar através da intervenção de um divino, mas é um caminho de conhecimento em que eu vou ser transformado pelo conhecimento de um Pai, de uma natureza, de uma condição. Então a salvação é um caminho na medida em que o meu entendimento vai sendo transformado no conhecimento do Pai, e conhecendo o Pai, consequentemente, eu estou conhecendo quem é o Filho. Que nós somos filhos. Que Jesus, sendo unigênito, Filho único, deu a vida para se tornar primeiro de muitos, primogênito de toda uma família. Então a missão de Deus era formar uma família. Uma família de quê? De filhos. E Deus continua trabalhando nessa missão. A missão de Deus estará completa quando todos os seus filhos tiverem o quê? Completos à estatura de varão perfeito. Glória a Deus, amado. Então a missão de Deus é nos aperfeiçoar. E esse é um caminho de aperfeiçoamento, de conhecimento. Eu estava relendo um livro antigo, do Otmani, que ele fala sobre espírito de sabedoria e revelação, e ele diz lá, né, que muitas pessoas admiram Deus, buscam Deus, querem Deus. Mas talvez a grande maioria não conhece Deus.
E Deus não quer ser admirado, Deus não quer ser louvado, Deus não quer ser reconhecido como Deus. Deus não criou todas as coisas para ser reconhecido como Deus. Um Deus que cria tudo que criou para ser reconhecido como Deus é um Deus em crise de identidade. Então, um Deus que está precisando ser reconhecido como Deus, ele está em crise de identidade. Então, Deus não criou tudo para que o poder divino fosse reconhecido. Mas Deus criou todas as coisas para que a natureza paterna de Deus fosse conhecida. Então, Deus não quer ser reconhecido como Deus, Deus quer ser conhecido como Pai. Glória a Deus, amados. Por isso eu vou falar uma coisa que, às vezes, teologicamente, eu até costumo dizer que uma boa doutrina, para ser uma boa doutrina, ela tem que ter potencial para ser uma péssima heresia. Porque a doutrina, para ser boa, ela tem que se garantir por ela mesma, porque se tiver algum gatilho para proteger a doutrina, ela já não é tão boa. Então, ela tem que correr o risco de ser a pior das heresias. Então, é o seguinte, não há caminho para Deus. Porque Jesus não é caminho para Deus. Porque uma vez que Deus, na sua divindade, é onipresente, ele, em tese, está perto de tudo. Está perto, inclusive, de Satanás e dos seus anjos. Deus conversa com Satanás e os seus anjos de perto, porque ele é onipresente. Então, não haveria necessidade de caminho para Deus, não há caminho para Deus. Porque Deus está revelado em todas as coisas criadas. Deus está até perto de uma planta lá descerebrada. E então, a planta experimenta a divindade sem percorrer caminho. Quem está entendendo o que estou dizendo? Então, não há caminho para Deus. Por isso que Jesus não é caminho para Deus. Jesus é caminho para quem? Para o Pai. Porque Deus, na sua paternidade, não é onipresente. Deus, na sua paternidade, só pode ser conhecido na relação. Então, Deus como Pai não pode ser conhecido pelo poder. Deus como Pai só pode ser conhecido pelo amor. Alguém que tem experimentado o poder de Deus não necessariamente conheceu o amor do Pai. Então, tem muita gente tendo experiência com o poder de Deus e até hoje não tem conhecimento do amor do Pai. Tem muita gente buscando mais experiência com o poder de Deus sem conhecer o amor do Pai e sem conhecer qual é a vontade do Pai para todos os seus filhos. Então, muita gente hoje frequenta cultos buscando mais poder de Deus sem querer conhecer a vontade do Pai. Todo mundo que já teve um filho adolescente sabe do que eu estou falando. Então, os filhos, quando começam a amadurecer, eles conversam com o pai como quem pede mais poder, mas não como quem quer conhecer a vontade. Então, pai, me dá o que é meu direito, me dá o poder que eu tenho de dirigir o carro, de usar o dinheiro, mas, pelo amor de Deus, faz escalado, porque eu não estou interessado em ouvir o que o senhor tem para dizer sobre isso. Então, é muito comum a gente encher os templos buscando mais poder, mas não queremos conhecer o quê? A vontade. E Deus não criou o mundo com o seu poder, Deus criou o mundo segundo a sua vontade. Glória a Deus, né, mano? Deus é todo poderoso? É? Então, quanto do poder de Deus ele usou para criar tudo? Não sei. Com certeza não foi tudo, senão não tinha sobrado poder para ele continuar administrando. Está entendendo o que estou falando? Não? Amém? Então, o lance não é ter todo o poder, o lance é ter o poder antes de qualquer vontade. Foi por isso que quando Jó estava tendo uma crise de poder, Deus revelou para ele um princípio de vontade. Falou, Jó, é o seguinte, quando eu estava criando tudo, você não estava aqui para compartilhar a minha vontade nem para opinar como é que tinha que ser feito. Então, agora você fica calado e conheça a minha vontade. Porque até agora você está tendo uma crise de poder. E quando Jó finalmente conheceu a vontade de Deus, passou a orar pelos seus irmãos. E na medida em que ele passou a orar pelos seus irmãos, ele percebeu que para ter uma vida bem-sucedida, ele não precisava de todo o poder que ele pensava que precisava. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, como Filho de Deus, veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, presta atenção, lá em Hebreus diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele tinha menos poder do que os anjos e demônios. Por um pouco menor do que os anjos o fizeste. No entanto, de glória e de honra o coroaste. Então, Jesus não veio ao mundo com poder, Jesus veio ao mundo com autoridade. Porque o escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte, quem precisa ter poder é o serviçal. Então, numa casa onde tem filhos empregados, quem precisa ter poder é empregado, porque quem vai fazer serviço é o empregado. O filho precisa ter conhecimento da vontade para saber se o serviço está sendo feito de acordo com a vontade, e não apenas de acordo com o poder.
Então, em termos de poder, os anjos e os demônios tinham mais do que Jesus. Mas em termos de autoridade, Jesus tem autoridade sobre o poder deles. Porque Jesus é conhecedor da vontade, enquanto o diabo sempre teve uma experiência com o poder. Então, se alguém sempre experimentou o poder de Deus, foi Lúcifer. Mas ele nunca conheceu a vontade. Mas o filho tem autoridade sobre o servo, porque o filho conhece a vontade. Ele diz: eu tenho chamado vocês de amigos, porque eu compartilhei com vocês qual é a vontade do meu Pai. Então, quando Jesus está falando de caminho, não é um caminho de um poder que me safa. É um conhecimento da vontade que me salva de viver minha própria vontade, de modo que eu possa ter todo tipo de autoridade sobre qualquer poder. Então, nas coisas para as quais eu não tenho poder, eu vou ter o quê? Autoridade. Glória a Deus, amém. E às vezes você vem aqui rezar para Deus te dar poder sobre a mulher difícil, poder sobre o marido difícil, poder sobre o emprego difícil, poder sobre o filho difícil. E Deus não quer te dar isso. Deus quer te dar conhecimento da sua vontade, para que no meio dessa situação, você tendo conhecimento da vontade de Deus, você tenha autoridade para resolver aquilo para o que você não tem poder. Glória a Deus, amado. Então, o caminho da salvação é um caminho de conhecimento e não de empoderamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não é um caminho que me aproxima de mais poder, mas é um caminho que me aproxima de mais conhecimento. Então, é um caminho que leva ao conhecimento do Pai, e não necessariamente a uma maior experiência com Deus. Por isso que os discípulos ficaram doidos com Jesus, porque Jesus, enquanto ia cumprindo a vontade de Deus, ele ia o quê? Abrindo mão do poder para ter toda a autoridade. Porque ele sabia exatamente qual era a vontade do Pai. Glória a Deus, amado. Então, esse caminho é um caminho interior, porque, inclusive, esse salmo aqui diz uma coisa tremenda, porque esse salmo, ao falar de bem-aventurança, ele usa várias vezes a expressão caminho. Caminho, não anda, não assenta. Então, ele está falando de um movimento, que na nossa cabeça é um movimento o quê? Externo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque quando a gente pensa que Jesus é o caminho para Deus, eu penso o seguinte: Deus está no futuro, e em Jesus eu posso chegar cada dia mais perto. Então eu fico pensando que a minha salvação está para o dia de amanhã. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque foi o capeta que fez a gente pensar que a salvação está numa relação tempo-espaço, e não numa relação de conhecimento. Glória a Deus, amado. Então a sua salvação é hoje e não amanhã. Não é quando você tiver todo o poder que você deseja ou acha que precisa, mas é quando você assumir a responsabilidade e o compromisso com o conhecimento que você já tem. Amém, mano? Então, em lugar de ficar pedindo mais poder, eu tinha que apresentar mais compromisso. Glória a Deus, amado. Então é hoje. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Estou vendo tanto vocês estão animados. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque é conhecimento. Por isso que Paulo diz: eu oro para que vocês sejam fortalecidos onde? No vosso homem interior. Porque na medida que esse homem interior é fortalecido, ainda que o nosso homem exterior, e o nosso homem exterior representa o quê? Poder, capacidade, competência, são os aspectos visíveis. Mas mesmo que esse homem exterior se corrompa, se degenere, perca força, o meu homem interior se renova. Fé, conhecimento, certeza, convicção. Ainda que todas as circunstâncias digam ao contrário, eu represento a vontade de Deus para aquele momento. Então não é o poder do que eu tenho, do que eu posso. É a autoridade do que eu conheço, do que eu represento. Então o filho, ele é cheio de autoridade, não pelo poder que ele tem, mas pela vontade que ele representa. Glória a Deus, amado. Então se eu não for representante da vontade de Deus, não adianta eu ter todo o poder, porque eu não vou ter nenhuma autoridade. Amém? Por isso esse texto que fala de bem-aventurança, se ao falar de bem-aventurança fala de caminho, ele usa a figura de uma árvore plantada. Ora, não tem coisa mais absurda do que você falar de caminho e usar como figura uma árvore o quê? Plantada. Então ele está dizendo, olha, a bem-aventurança é um caminho. E a figura desse caminho é uma árvore plantada. Pronto, como é que faz? É um caminho ou é uma árvore plantada? Amém? Está quente. Glória a Deus, amado, mas vai ficar só nisso. Essa congregação aqui tem uma tradição perigosa, eu vou parar aqui.
Então, amados, tá vendo? Então é um caminho de quê? De maturidade. Então a obra de Deus não é te dar tudo o que você quer, mas é te transformar num quem que você não imagina. Você nunca imaginou o quem você pode ser até que toda a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Amém, amados? Essa certeza de que haja o que houver, você será uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Não te faltará coisa alguma. A hora que você olha para o Salmo 23, é um salmo de caminhada, em que ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar nada, irmão. Não vai te faltar saúde, nem doença. Não vai te faltar dinheiro, nem necessidade. Não vai te faltar quem te ajuda, nem quem te atrapalha. Está entendendo o que eu estou dizendo, amado? Na sua vida não vai faltar nada. Entendeu? Glória a Deus. Não vai faltar situação fácil, nem difícil. Amém? Porque senão você ia ficar com medo, falar assim, gente, eu só sei viver em situação difícil. Será que eu continuaria crente numa situação fácil? Aí Deus facilita. E você continua filho de Deus. Glória a Deus. Aí você está lá, gente, mas minha vida foi tão fácil e tal. Será que eu vou continuar filho de Deus, assim, firme numa situação difícil? Aí Ele te providencia a situação difícil para não te faltar nada. Glória a Deus. Aí você está trabalhando lá, todo mundo te ajuda. Você fala, mas desse jeito é bom demais. E se alguém me atrapalhasse? E se eu fosse traído, por exemplo? Se eu fosse traído? Aí Deus arruma um traidor, põe um traidor no seu time lá. Você não ficar curioso e não te falta nada. De modo que no fim você é uma pessoa completa. Amém? Você aprendeu a ser completo em toda e qualquer situação. Essa fé em quem Deus é e quem Ele fará de nós como verdadeiros filhos dele. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade que Ele diz o quê? Façamos. Façamos, presente contínuo. Então eu preciso entender que a vontade de Deus se dá num processo. E não num ato miraculoso. É um processo de crescimento, de maturidade. Então, Jesus é o nosso exemplo de salvação. Jesus é a nossa referência, é a nossa luz salvadora. Ele é o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele mesmo, como Filho de Deus, Ele mesmo, como Filho de Deus, sem pecado, Ele se submeteu à vontade de Deus de ser Cristo. Então o próprio Jesus é salvo como homem. O homem Jesus é salvo na figura eterna do Cristo. Então na medida em que Jesus submete a humanidade dele à vontade eterna de ser o Cristo de Deus, ele está salvando a todos os seus irmãos. Salvando a si próprio de querer salvar o homem. Glória a Deus, amado. Então Jesus não quis salvar o homem. E a palavra de Deus diz o quê? Não quis salvar o homem, Jesus, porque ele se submeteu à vontade de Deus de ser o Cristo em favor dos seus irmãos. Glória a Deus. E assim ele foi o homem perfeito. O homem completo. Como todo homem e mulher de Deus tem que ser. Amém? Esse é o caminho da salvação. O caminho da salvação é que você, até o fim da sua vida, esteja 100% compromissado com a vontade eterna de Deus. Que você não tenha outra vontade na sua vida, a não ser dizer, Deus, eu quero ser perfeito como filho. Quero amar como filho, servir como filho. Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, digam, eu vi um filho, vi o Pai que o enviou. Um caminho de salvação. Assim como em Cristo nós temos esse caminho, Ele é a nossa luz e agora nós somos a luz dos nossos irmãos. Então a gente hoje comete um pecado religioso, que é achar que nós temos que levar as pessoas a Jesus. Nós não temos que levar as pessoas a Jesus, nós temos que trazer Cristo a elas. Glória a Deus, irmão. Ninguém vai conseguir levar ninguém para Jesus. Alguém aqui vai conseguir levar uma pessoa para Jesus? Você não vai conseguir levar ninguém para Jesus. Ele não está aqui. Ele foi embora, está com o Pai, mas Ele deixou o seu Espírito. De modo que assim como Ele revelou a natureza do Pai, agora a sua igreja, o seu povo, a sua família, leva Cristo às pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, a manifestação. De modo que o mesmo Espírito que dominava a mente de Jesus e fazia dele o Cristo de Deus, agora é o mesmo Espírito que domina a nossa mente e nosso coração e faz com que a gente tenha 100% de compromisso com a vontade do Pai. De modo que você está pecando religiosamente quando você fica tentando levar sua mulher para Jesus. Você não é mulher, não está precisando que você leve ela para Jesus. A sua mulher precisa que você traga Cristo para ela. Porque quando você quer levar a sua mulher para Jesus, você está querendo se safar do problema, dizendo que o problema é de Jesus. E o problema é seu. Porque agora, assim como você conhece a Cristo, ela também vai conhecer Cristo através de quem? De você. Glória a Deus, amado. De modo que nós não fazemos nada sem discernir o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, somos a família.
Esses domésticos da fé são a família de Deus. Por isso que nós temos que começar mesmo com os domésticos, para que Cristo seja conhecido onde? Em nós. Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Nós estamos querendo encher o céu de seguidores de Jesus, mas não queremos encher a nossa vida de família de Deus. Nós queremos apresentar as pessoas para Jesus, mas não queremos ter compromisso nem responsabilidade com elas. Porque eles são filhos de Deus, mas não são nossos irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então esse caminho, quando fala a palavra de Deus, fala que é um caminho de salvação. Esse caminho da bem-aventurança é o caminho da maturidade, é o caminho do conhecimento, é o caminho percorrido internamente. Então agora eu estou percorrendo esse caminho internamente, é uma árvore plantada. E que caminho é esse? É o caminho que vai da semente, que é a palavra que eu recebi, ao fruto que eu materializo. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da bem-aventurança. Então eu vou poder dizer que eu estou plenamente salvo quando eu consigo materializar de maneira plena todo o fruto que Deus quer materializar através de mim em favor dos meus irmãos. De modo que eu não vivo mais em função de quem? De mim mesmo. Eu não estou à busca de poder, eu estou à busca da vontade. Eu não me preocupo com o poder. Eu não tenho que me preocupar com o poder. Eu não tenho que ficar pedindo para Deus mais poder. Eu tenho que pedir para Deus mais conhecimento, porque quem tem conhecimento e compromisso integral com a vontade, terá todo o poder. Ou não terá nenhum poder. Porque a vontade pode se manifestar com muito poder. E, se necessário, com nenhum poder. Para que as pessoas entendam que eu tenho compromisso não com o poder, mas com a vontade. E que vontade é essa? Que eu seja um instrumento que dá materialidade à semente incorruptível do amor de Deus que foi plantada em mim. Essa semente não se corrompe, ela não se degenera. De modo que na minha vida tudo pode se degenerar, mas não o homem espiritual que eu sou. Para a glória do Pai. E quando esse homem espiritual começa a operar e agir, a luz dele brilha de tal maneira que as pessoas verão essa luz e vão glorificar o Pai que nos enviou. Então é um caminho de crescimento interno, de conhecimento interno. De modo que é o caminho do conhecimento do Pai e não da proximidade de Deus. De forma muito... Deixa Deus ministrar algo ao seu coração, porque isso é um mistério. De forma muito curiosa, Jesus como filho, ele vai ficando tanto mais perto do Pai, quanto mais longe de Deus ele está disposto a ficar. Jesus foi ficando tão longe de Deus por amor dos seus irmãos que não podia mais contar com o seu poder. O poder de Deus não podia fazer mais nada por ele. A ponto dele dizer o quê? Para onde o Senhor foi? Porque o seu poder saiu de mim. Porque ele estava no limite extremo do quê? Do caminho do conhecimento. Mais ou menos como o rio que vem do trono de Deus. Amém, amado? Um rio que fica tanto mais profundo, quanto mais longe ele vai. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Mas às vezes a gente quer viver uma relação infantilizada com Deus, achando que perto de Deus é próximo. Não, amado. Próximo de Deus é longe. Amém? Quanto mais longe do poder e dos benefícios de Deus para revelar o amor do Pai, tanto mais profundas serão as águas que eu vou navegar, porque são águas que eu não tenho controle. Glória a Deus, amado. Amém? As águas do conhecimento de Deus, elas são tão profundas e distantes do poder que eu perco todo o poder, inclusive o poder que eu tenho sobre a minha própria vontade. Glória a Deus, amado. São águas que eu não posso passar como? Caminhando ou confiando na minha própria capacidade. Por isso que a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no outro homem. Não, maldito o homem que confia em si mesmo quando tem que tratar com outro homem. Glória a Deus, amado. Você está achando que o seu problema é ter confiado em alguém? Não, o seu problema é ter confiado em você e no seu poder. E confiando em você e no seu poder, você abdicou de conhecer o quê? A vontade. Ser instrumento da vontade. Então esse caminho é um caminho que vai nos aperfeiçoar.
A gente vê lá em Efésios, nós vamos ser edificados a estatura do varão perfeito, sejamos fortalecidos no homem interior, fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Lá em João, o caminho, a verdade e a vida, o caminho do conhecimento da verdade. Que verdade? Quem é Deus, quem nós somos e quem são as pessoas para nós. A verdade do quem e não a realidade dos quês. Nós estamos vivendo um mundo de realidades que não traduzem a verdade. Os meus quês não estão traduzindo a minha verdade. Muitos dos meus quês estão traduzindo as piores das minhas mentiras. Eu seguro muito quê com poder, eu fico doido para ter alguns quês por conta da minha carência. Eu estou pedindo coisas para Deus por quê, amado? Porque eu continuo uma criança carente. Aí uma criança carente precisa ter uma mulher fantástica, um marido fantástico, filhos fantásticos, uma casa fantástica, um emprego fantástico, uma igreja fantástica. Sim ou não? Como é que pode, rapaz, um povo que abandona a igreja se ela não o agrada? Não gostei. Não estou gostando. Essa igreja não é abençoada. Não é mesmo, não. Vai embora, que às vezes ela melhora. Esse dia um irmão virou para mim e falou assim: Paulo Júnior, fiz tudo errado, minha vida está uma bagunça, e casei com a mulher achando que era a mulher da minha vida, o treino deu certo, bagunçou tudo. Menino novo, 23 anos, já está com esse drama todo. E ele falou assim: eu vim aqui te procurar porque você conhece muita gente no mundo inteiro, vim te pedir sua ajuda. Eu falei: o que você quer que eu te ajude? Ele falou o seguinte: arruma um lugar bom para mim ir. Você conhece muita gente, arruma um povo bom, um lugar legal que eu possa ir lá e reconstruir minha vida. Eu falei: rapaz, não posso fazer isso. Não tem como eu te ajudar nisso. Ele falou: por que não? Porque é o seguinte, esse lugar bom que você está falando, onde o trem funciona, que você acha fantástico, maravilhoso, poderia te ajudar, só é bom que você não está lá. Porque se você chegar lá, vai estragar. Porque um cara do jeito que você está hoje, carente, mal resolvido, querendo só coisa boa, vai estragar. Eu não posso fazer isso com os amigos lá. Esses são meus amigos, sou seu amigo, então eu não vou bagunçar a vida de ninguém. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar você aqui onde você está mesmo, porque nós já te conhecemos, a podriqueira que você está e a bagunça que você virou. E aqui não tem jeito de você estragar mais, porque aqui já está muito bagunçado. Então, em vez da gente estragar o que está bom, nós vamos consertar a partir do que está ruim aqui. Glória a Deus, irmão. Como é que manda um cara desse para algum lugar? O trem lá só está bom porque ele não está lá. Ele chegou lá, vai bagunçar tudo. Sabe por que tem muita gente que não acha que o culto foi ungido? É porque ele é o buraco negro do universo. Essa pessoa, ela drena tudo onde é que ela está. Ele é um sumidor de energia. O pastor até estava preparado para pregar bem, mas chegou aquele sumidouro, ele fica lá drenando tudo, acabando com a unção. Ele é um sorvedouro. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, irmãos? Um saco vazio, furado. Porque ele não tem noção de propósito, ele não tem conhecimento de vontade, ele é um consumidor de poder. Ele drena. E Jesus não, Jesus vai se esvaziando para encher. Então, a palavra de Deus diz que agora nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, com o nosso rosto descoberto. Deus quer tirar nossas máscaras. Deus quer remover as máscaras da nossa realidade para revelar a verdade a respeito de nós. Glória a Deus, amado. Então, com o rosto descoberto, nós vamos sendo transformados de glória em glória na perfeita imagem de quê? Do Pai. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Esse é o caminho, a árvore na sua plenitude. Por isso a palavra de Deus diz que a vontade de Deus se cumpre quando a árvore dá fruto. Se ela não dá fruto, ela está fora da vontade. Agora, o que é uma árvore que não dá fruto? É aquela que desfrutou o poder e não transformou isso em cumprimento da vontade. Está claro isso ou não, amado? E qual é o cumprimento da vontade? Que você dê fruto. O que significa fruto? Gente, pessoas. Então você passa o tempo todo aqui pedindo para Deus mais quês e às vezes não pedindo para Deus mais quens. Porque a palavra de Deus continua a mesma. Ele abençoou o homem e disse o quê? Agora você frutifica, você multiplica. E quando ele estava falando de frutificação, de multiplicação, de encher a terra, estava falando de quê? Da gente aumentar o patrimônio? Um ano você tem uma casa, um outro ano você tem duas, um ano você tem um carro, no outro ano você tem três? Não, amados. Significa o seguinte, que num ano você tem um carro, você está só você e sua mulher nele. No outro ano, está mais 3 junto com você. Aí, depois, você tem que comprar uma Kombi. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, amados? Você não quer aumentar a sua casa, você quer pôr mais gente dentro dela. Glória a Deus, irmão!
Porque nada mais satânico do que uma vida limpa e organizada e vazia de gente. Então nós estamos pedindo o poder de Deus para ter nossa vida limpa e organizada. Mas não estamos pedindo a vontade de Deus para ter nossa vida cheia de gente. E vou te falar uma coisa, quando você manda um capeta embora da sua vida, ele volta. Não é talvez volte. É com certeza voltará. Todo poder, todo principado que um dia foi tirado da sua vida, ele volta. E se no período que ele esteve fora, você só se ocupou de limpar e organizar, ele vai trazer consigo outros 7. Porque o propósito de Deus não é você usar o poder para manter sua vida limpa e organizada, mas é você ficar liberto de tudo aquilo que te oprimia, para você conhecer a vontade. E a vontade é que você enchesse a sua vida de gente. E não de coisas para você limpar e organizar. Porque o diabo gosta de coisa limpa e organizada. Ao contrário do que muita gente pensa. Porque ele gosta de coisa bagunçada. Não, ele gosta de coisa limpa e organizada. Porque ele sabe que quando a coisa está muito limpa e organizada, é porque aquilo não tem gente. Está entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? Porque uma casa cheia de gente, não tem jeito de ficar limpa e organizada. Entendeu? Então, uma cama bem arrumada, arrumadinha, com os abajur que você sonhou, com a sua bolsinha Louis Vuitton, com aquele lençolzinho Chanel, sei lá o quê, arrumadinho, tudo belezinha, tudo certo. Isso manifesta o poder de Deus. Mas não glorifica o seu nome. Amém, irmãos? Com uma banana manifesta o poder de Deus. Mas uma casca de banana, de uma banana comida e repartida, glorifica o seu nome. Hoje o povo nem banana quer ter mais em casa. Quer ter louça de banana. Você chega em umas casas, fica com dó dos meninos. Você chega na casa, vai lá na fruteira, achando que é plástico. A planta de plástico, as frutas de plástico, as maçãs de plástico, banana de plástico, uma desgraça. Quando não é de louça. Só o capeta para gostar de uma casa desse jeito. Onde tudo é fake, nada para pôr a mão. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Amém? Porque qual é o caminho? O caminho é te tornar um filho bem resolvido, que não demanda, que não transfere carência. E aí eu quero concluir dizendo que há 3 aspectos rápidos aqui. Não assusta não, porque eu falei 3 aspectos, falou, agora vem 3 pontos da mensagem. Não, é 3 aspectos simples. Amém? Uma pessoa bem-aventurada, que está sendo amadurecida por Deus, ela é uma pessoa relevante. Isso quer dizer o seguinte, ela dá fruto. Tem gente na vida dela. Amado, eu vou te falar uma coisa. O ano do seu carro, a casa que você mora, o salário que você ganha, não glorifica a Deus. Não vem apresentar isso como bênção, não. Porque se isso não está sendo transformado em gente, essa é a sua maldição. Porque quando Deus vai repreender lá Sodoma e Gomorra e Corazim, ele fala lá, ai de ti, Corazim. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem recebido as bênçãos que vocês receberam, teriam se arrependido. Então vou te falar uma coisa, amado. Ninguém vai ser condenado porque foi amaldiçoado. Porque o que vai nos condenar é não ter utilizado, segundo a vontade de Deus, as bênçãos que nós recebemos. Não está faltando bênção na vida das pessoas, como nós ouvimos aqui hoje. Está faltando conhecimento da vontade de Deus, para saber usar melhor as bênçãos que nós recebemos e fazer com que isso se multiplique em favor dos outros. Relevância. Faço uma pergunta para você essa manhã. Sua vida é relevante? Para quem ela é relevante? Há pessoas que podem testemunhar sua relação com Deus. Há pessoas hoje que estão sendo diretamente afetadas pela sua submissão à vontade de Deus. Quantas pessoas você poderia dizer hoje que são diretamente afetadas e transformadas e atingidas e influenciadas pela forma como você anda com Deus? Quem? Não seus quês, seus quens.
Quando você terminar a sua vida, você vai apresentar o que para Deus? Uma casa limpa e organizada, que você cuidou bem do patrimônio, ou você vai apresentar pessoas? Jesus é o nosso Salvador, sabe por quê? Porque quando ele volta para o Pai, ele diz aqui: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Você vai apresentar pessoas para Deus? Pessoas vão falar de você para Deus. Relevância. Sua vida é relevante. Para quem ela é relevante? Para quem ela é relevante? É um absurdo o que o diabo está fazendo com as nossas doutrinas. Hoje, quando as pessoas falam de galardão, quem serve a Deus com disciplina, com rigor, vai receber galardão no céu. Sabe o que os caras acham que é galardão no céu, rapaz? É um tamanho de uma casa, tipo assim, uns vão morar lá num... Entendeu? Uns vão morar lá numa mansão, vai ter a área dos condomínios lá no céu, vai ter a área lá dos Minha Casa Minha Vida, e vai ter a área lá das favelas, lá, os caras que... Dá tempo. Isso me faz lembrar outra história. Diz que 2 caras morreram e foram parar lá no céu. Um era motorista de ônibus lá no Rio de Janeiro, lotação lá no Rio, e o outro era pregador, pastor de uma igreja grande. Aí chegou lá, o anjo recebeu-os na porta e falou: bem-vindos, vocês 2 chegaram aqui no céu e tal. Eu queria mostrar para vocês os aposentos. Aí foi andando assim, umas casonas, sobradada, jardim. Já no segundo quarteirão, o cara falou assim: você que era o motorista aí lá no Rio, pode entrar aí. Sua casa é aquela ali, ó. Com aquele jardinzão lá, aquela jacuzzi. Aí o pastor falou: rapaz, esses caras que eram motoristas de ônibus lá no Rio de Janeiro, receber um galardão desse, que isso for para mim? Eu vou morar lá na mansão do pai. Aí eles foram andando assim, o trem foi só piorando. Aí chegou nos galpãozão assim, ele entrou com o pastor no galpão, aquele galpãozão, eco. Eu falei: aqui, ó, seus aposentos aqui no céu estão aqui. Cama 5.322 naquele treliche lá no... Quase que eu falei triplex. Treliche lá no fundo. Aí ele... Falei: mas o que é isso, rapaz? Eu morar num galpãozão desse, numa treliche, aqui no céu. Fui pastor, muito tempo. Aquele cara motorista de ônibus lá no Rio de Janeiro. Mora numa mansão daquela. Eu falei: é isso mesmo. Aquele cara, quando dirigia lá no Rio de Janeiro o ônibus dele, todo mundo procurava Deus. Ai, meu Deus do céu, Deus me ajuda. Então, muita gente veio parar aqui por causa dele. Agora, você, quando pregava, ninguém prestava atenção, rapaz. Aquele cara mandou muito mais gente para cá do que você. Glória a Deus, né, mano? Tem gente que acha que vai receber patrimônio no céu, que coisa absurda. Não, amado, sabe o que é galardão? É plenitude. Sabe o que é plenitude? É saber que a sua vida foi repartida com pessoas no seu limite máximo. Que você não guardou nenhum pedaço de pão para quem? Para você mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Relevância. Faça essa pergunta hoje. Sua vida é relevante? Pertinência. A palavra de Deus diz que essa árvore dará seu fruto. Relevância, porque você está dando fruto, pessoas estão sendo afetadas, a vida das pessoas está sendo transformada através de você. Pertinência, porque isso está acontecendo na hora certa, de maneira harmoniosa. Tem gente que é todo desregulado, Deus está falando uma coisa, ele está pensando em outra. Hoje em dia a gente vive uma desgraça do descompasso, as pessoas não estão inseridas no seu tempo e hora, elas não entendem o seu lugar. Elas estão ali, às vezes, dentro de um táxi com a pessoa, podendo gerar uma relação, travar uma conversa, elas já estão pensando em outra coisa, elas estão em outro lugar. Então não há pertinência, não há harmonia. As pessoas estão andando em descompasso, elas nunca estão no lugar certo, com as pessoas daquele lugar, inteiras de coração. Elas estão sempre um pedaço. Você está numa fila de banco, você não está inteiro, você está só um pedaço ali. A maior parte sua está no outro lugar. Você vai numa lanchonete, você não está ali inteiro, você não presta atenção inteira na garçonete, você não presta atenção inteiro nas pessoas que estão lá, não, você está ali um pedaço de você. Seu estômago está ali na lanchonete. Depois você vai para uma fila de banco, a sua mente está lá fazendo conta.
Depois você vem aqui para a igreja, você já está aqui costurando o que você vai fazer com o poder que o culto abençoado vai te dar. E você já está doido para sair daqui para usar esse poder e resolver as suas peneiras. Não há harmonia. Não há diligência. Não há sincronismo. Não há pertinência. Um dos grandes segredos da vida cristã, de ser guiado no Espírito Santo, é você estar em harmonia, em perfeita harmonia com o movimento de Deus. Deus está se movimentando e você se movimentando junto com Ele. Um profundo senso de pertencimento, de integração com a vontade de Deus. Amém, amados? Então, quando você tem essa noção de relevância, que você está aqui para gerar fruto, e fruto é gente, você é uma evidência clara, materializada do que o amor de Deus significa. Quando você tem esse senso de pertinência, de harmonia, de sincronismo com a vontade de Deus, você se torna, além de uma evidência, você se torna uma referência. Então, quando eu ando na vontade de Deus, é evidente que o amor de Deus se materializa. Ele não é uma teoria. Ele não é um ideal. Ele não é um Jesus de 2000 anos atrás. Ele é Cristo agora, através da sua vida, da minha vida. É evidente que o amor de Deus, eu não estou falando de uma locubração, não é uma ideia. É evidente que o amor de Deus está aqui, através de nós. E isso passa a ser uma referência. Isso dito com passo, é o relógio que marca a hora. Sou filho de relojoeiro. E meu pai me ensinou uma coisa. Foi: meu filho, é preferível um relógio quebrado do que um relógio desregulado. Eu falei: por quê, pai? Porque foi um relógio quebrado, pelo menos marca a hora certa 2 vezes por dia. Um desregulado marca a hora certa nunca. Se o relógio quebrou às 10 ele marca a hora certa, às 22 ele marca também. É preferível você estar quebrado, amado, do que ansioso. Glória a Deus, amado. Aleluia. A ansiedade, a preocupação com a hora que não é essa, está tirando a sua pertinência. E a gente deixa de ser uma referência. E por último, constância. Somos relevantes, somos pertinentes, somos constantes. Sabe o que quer dizer isso? Que você não é bem sucedido só numa coisa. Não venha dizer que você é bem sucedido profissionalmente, é mal sucedido como homem de Deus. Não venha me dizer que para ser um homem de Deus você não pode ser bem sucedido profissionalmente. Não venha me dizer que para ser um homem de Deus você tem que ser mal sucedido na família. Não, amado. É em tudo, sempre. Um homem de Deus, ele é constante. Ele não é uma pessoa movida a sentimentos, nem a emoções e nem a circunstâncias. E em nome de Jesus, a igreja do Senhor Jesus tem que amadurecer. A gente está tão apegado ao poder que nós ficamos o quê? Inconstantes. Se a coisa está fácil, eu estou animado. Se a coisa está difícil, eu estou desanimado, estou deprimido. Olha a quantidade de gente deprimida hoje no meio do povo de Deus. Olha a quantidade de líderes que estão se deprimindo, estão enfiando no buraco. Por quê? Porque as circunstâncias se tornaram adversas. Não, amados, Deus quer que você seja constante. Constante quando tudo está favorável. Está favorável, você está constante. Está desfavorável, você está constante. Santidade não é mudar para ficar melhor. Santidade é ter consciência de natureza e não mudar, apesar de tudo ficar pior. Deus não muda. Ele quer que você não mude. Ele quer que você seja o quê? Constante, bem-sucedido em todas as coisas, em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Esse é o caminho. Deus quer te levar por um caminho de pertinência, de relevância, de referência. Que nós sejamos a resposta. Que haja uma ressonância, uma resposta, a forma como você responde. Deus manifesta a sua vontade e você é responsivo, responsável por essa vontade. Nós não queremos que Deus responda os nossos clamores, nós queremos responder ao clamor de Deus. E o clamor de Deus é quem? Deus não está pedindo o seu quê, Deus está pedindo o seu quem. Não venha aqui entregar o seu quê, se isso não representa o seu quem.
Não vem aqui entregar dinheiro como quem paga uma taxa para ficar ali, para gastar o outro do jeito que você quer. Esse dinheiro aqui é maldito se você entende que ele não representa você. Ele representa os interesses de Deus. Então você pagou para Deus a parte dele e agora você está livre para fazer o que quiser da sua. Só é compromisso com o Senhor quando esse dinheiro aqui representa minha responsabilidade e não minha culpa. Eu até acho que na igreja, os domésticos da fé, sabe, Simon, eu quero te dar um testemunho pessoal. Para os domésticos da fé, já que nós estamos falando dos domésticos da fé aqui hoje, e aqui o palco da em Chico, da em Francisco, então assim, vamos falar um negócio aqui para os domésticos da fé. Para os domésticos da fé, nós não tínhamos que falar nem de oferta, nem de dízimo. Nós tínhamos que falar de responsabilidade. Porque os domésticos da fé tinham que vir perguntar de quanto que é a conta e qual é a minha parte. Entendemos isso, irmãos? Ou então não é um assunto de família. Ou lá na sua família as pessoas ofertam. Lá na sua família tem oferta? Lá na sua casa o pai dá oferta, a mãe dá oferta, filho paga dízimo? Não, lá em casa as pessoas têm que aprender a assumir o quê? Responsabilidade umas com as outras. Amém, meus irmãos? É esse quem que Deus quer nos tornar. Um quem maduro, um quem responsivo, um quem responsável, um quem correspondente de Deus. Amém, amado? Relevante, pertinente, constante. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pelo privilégio de sermos a tua família, o teu povo. Ensina-nos a andar nesse caminho. Tua palavra diz que o caminho do ímpio não prosperará, mas o caminho do justo prosperará. Nós queremos esse caminho da justiça, esse caminho que nos transforma. Nós queremos percorrer essa trajetória de transformação em gente madura, completa, relevante, pertinente, constante, responsiva, pelo sangue do Cordeiro, pela salvação que há no senhorio de Cristo. Ele é nosso Salvador porque é nosso Senhor. Que Cristo, o Cristo do Senhor, seja Senhor das nossas vidas. Que sejamos de Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Seja Cristo em nós. Um povo maduro, um povo compromissado, um povo desenvolvido no seu entendimento, transformado na sua compreensão. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.